Boa tarde, dia 30/5/2026 para mais um estudo. Então vamos fazer a nossa oração, conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por mais estudo, agradecido pela presença desses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para nosso estudo. Obrigado pela proteção que nos dá, obrigado por tudo que tem feito por nós. Sendo assim, seremos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim. Bom, na 612, a pergunta é a seguinte: poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? A resposta é a seguinte: isso seria retrogradar. O espírito não retrógrada. O rio não remonta à sua nascente. Ou seja, se a gente reencarnar no animal, nós estamos voltando da onde partimos, que é do reino mineral, vegetal, animal, hominal, que a gente está voltando para trás ao invés de estar indo para frente. Não, isso não acontece, ok? Na 613 ele pergunta assim: embora de toda errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Aí ele responde: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Ou seja, isso vem uma intuição que a gente vê de algum animal. Os indígenas faziam muito isso com aquela crença que você tomar aquele chá, aqueles fumo, né? Você voltava a ser um animal, aí tá dizendo, não, você era isso, era. Não. Isso aí são crenças, né? Mas com o tempo foi acabando isso. Então, e ainda ele continua assim. Depois ele dá uma explicação grande, mas nós vamos ler devagarzinho para a gente entender um pouco. Seria verdadeira metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimento que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que os animam. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza traduzidos pela possibilidade da reprodução material. Ou seja, o espírito, gente, não tem como moldar um perispírito, né, para um animal, né, que seria uma retrogradação total, mas total, né? Por exemplo, os órgãos de uma ave, os órgãos de certos animais não são idênticos a do ser humano, né? É retrogredir mesmo seriamente, né? A reencarnação, como os espíritos ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que se progrida. Seja como for a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, é bem assim as circunstâncias de terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Ante, pois, constitui argumento a seu favor que contrário a esse princípio. Aí ele continua: o ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Ou seja, é um segredo a origem de como foi feito o homem, gente. Até hoje, cientistas não conseguiram decifrar esse mistério. Aonde iniciou a humanidade? Como iniciou? Como foi feito? Na Bíblia diz que foi feito do barro, mas como assim? Né? Como que a gente saiu desse reino? É um mistério de Deus, gente. Né? E continua.
Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberes, e acerca dos que não sabem também pode ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Ou seja, os espíritos vêm aqui, que o espírito falou isso, o espírito não sabe tudo não. Os espíritos que tudo sabem, não vêm aqui falar isso não, né? Eles não vêm. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de se haver elaborado individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formaria então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte, né? Então aqui vai resumir para a gente, né? Mas aqui ainda continua aquele mistério. Um diz que sempre partiu da humanidade, outro diz que vem do reino mineral, vegetal, animal, hominal e a humanidade. Um já disse que não, esse reino não existe, partiu aqui da humanidade, foi criado a partir daqui, né? Mas há estudo aí dos espíritos que diz que nós éramos energia, dessa energia foi indo, como existe hoje elementais aí que reencarnam ou não, né? Aí continua assim, ele falando sobre, resumindo da seguinte maneira: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos é moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aurem na fonte universal e quantidade de princípios inteligentes que lhe é necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Um dos mais adiantados que o nosso, né? Vê na pergunta número 188, os do mundo mais adiantado que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo e ao grau de adiantamentos dos homens, cujos auxiliares eles são, mais de modo nenhum, procede da terra, espiritualmente falando, outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade, né? Então, gente, é muito complexo esse estudo, é muito difícil você falar da onde que é a sua origem. Como é que você veio aqui? Como você se tornou um espírito, um ser humano? É complexo. Então precisa de muitos outros estudos, precisa de ler muitas outras leituras, né? Porque você tem pelo menos ali uma noção, né? Que uns falam que nós somos experiências híbridas dos extraterrestres, outros falam que nós fomos criados por Deus, assim, ele que faça-se o homem, né? Então, mas você lendo, você pelo menos vai ter uma noção de como você está aqui, por que você está aqui, como você veio parar aqui, ok? Aí continuando aqui, ele fala assim: o homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, o que é nele o ser principal que pré-existe e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo são mistérios que fora inútil querer defasar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito.
a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Então, muitas vezes nós ficamos tentando descobrir de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós somos, que nós esquecemos do principal, que é a gente evoluir, a gente progredir na inteligência, na sabedoria e principalmente na moral. Esse é o nosso principal, na moral, né? Para a gente poder evoluir, para a gente melhorar, procurar estar num país, nos planetas melhores, né? Em locais muito mais ditosos, muito mais felizes do que o planeta Terra, que já está passando, né, por esse período aí de saindo de expiação e prova para regeneração há muitos anos. Estou falando que vai, não, já está acontecendo isso. É só você perceber, mas o mundo está muito violento, muita guerra. Isso é o caos que é necessário para se fazer a transformação, que você não vai conseguir sair daqui se não houver esse caos. Então o caos é um mal necessário que está acontecendo. E esses espíritos estão aí porque é as últimas oportunidades deles. São as últimas oportunidades deles, que eles vão ser degradados, eles vão ser mandados para outros planetas primitivos, iniciando do ponto zero, né? Para que eles possam evoluir também e aprender a oportunidade que tiveram aqui e não concluíram, não aproveitaram essa oportunidade. Muitos deles ainda continuam rebeldes, né? Muitos deles continuam errados, fazendo besteira, né? E, infelizmente ou felizmente, eles vão ter oportunidade em outro local, mas não mais no planeta Terra. Tem espíritos que não reencarnam mais no planeta Terra, ok? Então vamos fazer nossa oração e agradecer a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, muito obrigado por esse estudo, obrigado pela presença desses espíritos encarnados que aqui estão. Que nós possamos estar sempre atentos, tentando a nossa evolução, tentando melhorar. Sendo assim, estamos enterrados no nosso exterior. Que assim seja, assim é.